Boa noite, meus queridos. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Rebeca Soares Tenório, professora do curso preparatório para concursos públicos do Grupo R2 AME. Peço desculpas a todos por adiar 2 vezes a apresentação da palestra, mas eu me encontrava na tragédia que abalou todo o Chile. Por conta do terremoto, o aeroporto de Santiago permaneceu fechado por alguns dias, de modo que não consegui retornar ao Brasil ao tempo de ministrar a palestra. Foi com grande prazer que recebi o convite para ministrar a presente palestra. Deste modo, agradeço ao curso e toda a sua equipe técnica, que, de forma sempre muito elegante e competente, possuem o mistério de fazer com que chegue aos senhores um curso tão ricamente elaborado e atualizado. Agradeço, sobretudo, porque me foi dada a liberdade de escolha do tema, de modo que pude elaborar uma palestra voltada aos candidatos mais antigos que já possuem um certo domínio da matéria. Observando os anseios dos concurseiros, pude notar que aqueles que já passaram na primeira fase possuem a necessidade de rever os temas de uma maneira mais dinâmica, e os cursinhos, em geral, não dispõem de um curso dinâmico que atenda a este público. Assim, nessa palestra serão abordados diversos temas polêmicos para concursos públicos, de acordo com as últimas tendências doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais administrativistas. Antes de adentrarmos nos temas objetos da palestra, aviso aos tripulantes da nave-mãe R2. Em caso de pane, devido ao acúmulo de informações, basta os senhores acionarem o botão de perguntas localizado no site do curso, que após serão selecionadas pela equipe técnica, serão respondidas quando chegarmos ao destino, término da apresentação. Em caso de sugestões, reclamações ou agradecimentos, solicitamos aos senhores que preencham o formulário online. Apertem o cinto, pois iremos fazer a viagem mágica ao mundo fashion do direito administrativo. Antes de tudo, uma observação. A cada indagação ou tópico será feita uma breve análise do Instituto em tela para que os senhores possam se situar dentro do tema e relembrar a matéria. Dito isso, iniciemos propriamente a palestra. O chefe do Poder Executivo pode editar atos normativos que inovem a ordem jurídica? O que os senhores acham? Breve relato sobre o tema. O poder normativo ou regulamentar confere ao chefe do Poder Executivo o poder de editar atos normativos gerais e abstratos para viabilizar a execução das leis. Em face de tal, falava-se que somente seria possível ao chefe do Poder Executivo editar regulamento para fiel execução da lei, de modo que esses nunca poderiam inovar a ordem jurídica. Assim, apenas era admitido o regulamento executivo, que tem por finalidade explicar uma lei para que ela seja cumprida. No entanto, com a edição da Emenda Constitucional número 32 de 2001, que deu nova redação ao artigo 84, inciso 6, letra A, da Constituição da República, a doutrina tem admitido a existência do regulamento autônomo ou independente em matéria organizativa. A nova redação do artigo 84 atribui competência privativa ao presidente da República para dispor sobre organização e funcionamento da administração federal, desde que não importe aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, e também para extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Em face de tal, o âmbito de atuação do presidente da República é bem restrito, pois a Constituição é expressa no sentido que ele não poderá aumentar despesa, nem criar ou extinguir órgãos públicos. Assim, meus queridos, repetindo, o chefe do Poder Executivo pode editar 2 tipos de regulamento. O regulamento executivo, que eu chamo de o moço bonzinho, todo certinho. O clássico e fiel executivo, fiel à sua empresa. Regulamento executivo. Regulamento para fiel execução das leis. E existe também o regulamento independente, que é igual à torcida do São Paulo. Torcida independente,
quer aquela arrojada, inovadora, do oba-oba. Então, regulamento independente, que pode inovar a ordem jurídica em matéria organizativa, desde que não importem em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Vamos passar para um outro assunto de grande incidência nos concursos em geral. Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. A doutrina clássica afirma que a Polícia Administrativa atua preventivamente e a Polícia Judiciária atua repressivamente. Deste modo, a Polícia Administrativa atuará preventivamente antes da ocorrência do ilícito penal, visando a que este não ocorra, pois se este ocorrer, atuará a Polícia Judiciária. No entanto, corrente contemporânea leva em consideração como fatores de distinção entre ambas tão somente a ocorrência ou não do ilícito penal, pois que ambas as polícias atuam preventivamente e repressivamente. Assim, se ocorrer no caso concreto a violação às leis penais, a Polícia Judiciária atuará, seja reprimindo seu infrator, visando a que o delinquente não volte a delinquir, seja prevenindo o interesse geral, mostrando à sociedade a repressão específica dada àquele infrator, como forma de dizer: vocês viram o que aconteceu com ele, portanto, não pratiquem delitos para não serem punidos. Porém, se o ilícito administrativo restar caracterizado, atuará a Polícia Administrativa. É o típico exemplo da passeata na Avenida Paulista. Para conter os manifestantes, será instada a atuar a Polícia Administrativa, que atuará repressivamente tentando manter a ordem. Porém, se os manifestantes se rebelarem, dando bolsada nas cabeças das autoridades administrativas e jogando sapatos velhos nas transeuntes chiques da Avenida Paulista, o ilícito penal restará configurado, devendo, portanto, atuar a Polícia Judiciária. Outro critério diferenciador reside no fato de que a Polícia Judiciária é privativa de certas corporações, como a Polícia Civil e como a Polícia Militar. Já a Polícia Administrativa se espalha por toda a administração pública, sendo certo que até as polícias civil e militar exercem a Polícia Administrativa. Vamos repetir? Corrente clássica. Polícia Administrativa atua preventivamente, prevenindo a ocorrência do ilícito penal, de forma que este não venha a ocorrer. E Polícia Judiciária atua repressivamente, reprimindo o infrator do ilícito penal. Corrente pós-moderna. Polícia Administrativa atuará face à ocorrência do ilícito administrativo e se estende por toda a administração pública. Já a Polícia Judiciária atuará ante a ocorrência do ilícito penal, sendo privativa de certas corporações, como a Polícia Civil e a Militar. Outra questão que pode ser objeto de indagação refere-se ao fato de ser a OAB considerada uma autarquia que não compõe a estrutura da administração pública indireta, pois que a Lei nº 9649 de 98 conferiu a ela personalidade jurídica de direito privado. As autarquias podem ser qualificadas como autarquias fundacionais e autarquias corporativas. As autarquias fundacionais ou fundações autárquicas são aquelas cujo substrato é o patrimônio vinculado a um fim de interesse social. Por exemplo, a maioria das universidades públicas. Já as autarquias corporativas são aquelas cujo substrato é a reunião de pessoas. Exemplo, OAB ou CREA. Fórmula mnemônica. AFF. Autarquia fundacional, fim de interesse social.
ACR, autarquia corporativa, corpo, você associa a pessoa, então, autarquia corporativa, reunião de pessoas. Elas exercem a polícia das profissões. A lei número 9649 de 98 conferiu a elas personalidade jurídica de direito privado, o qual motivou opiniões no sentido de que tais autarquias não compõem a estrutura da administração pública indireta. É o que retrata Odete Medawar. No entanto, trata-se de posição moderna de difícil aceitação em concursos, na medida em que fica difícil admitir a presença de uma autarquia que não compõe a estrutura da administração pública indireta. Há que se ressaltar entre mentes que o STF, na ADIM 1717, dígito 6 do Distrito Federal, julgou o retrodispositivo inconstitucional, porque entendeu que não se delega à entidade privada atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentares. Outra questão interessante diz respeito à motivação dos atos administrativos. Se os atos vinculados devem ser motivados, se apenas os atos discricionários ou se ambos devem ser motivados. Vamos fazer um preâmbulo. Direito administrativo é o ramo do direito público que cuida da função administrativa e das pessoas, órgãos e agentes que a desempenham. Quem exerce tipicamente a função administrativa é o Poder Executivo. Os poderes Legislativo e Judiciário só a exercem atipicamente. E o fazem quando praticam atos de organização interna, ou seja, quando ordenam seus serviços, dispõem sobre seus bens ou dispõem sobre a vida de seus servidores. A função administrativa é concretizada através da prática de atos administrativos. Os atos administrativos podem ser classificados em atos vinculados e atos discricionários. O poder público, ao praticar atos administrativos, deve fazê-lo de acordo com os ditames da lei, pois ao administrador público só é dado fazer o que a lei determina. No entanto, no que concerne à prática de atos administrativos discricionários, a lei confere ao agente público uma certa liberdade de atuação para decidir, dentre as opções estampadas na lei, qual o melhor caminho que atende ao interesse coletivo posto em questão, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, prática de atos administrativos exarados pelo poder público, surge importante controvérsia na doutrina a respeito de qual ato deva ser motivado para que produza efeitos válidos na órbita jurídica. Alguns doutrinadores retratam que existe posição no sentido de que a motivação só é obrigatória nos atos vinculados, pois somente para a prática desses atos a lei impõe um determinado motivo, devendo o mesmo existir e ser verdadeiro. Nos atos discricionários, a lei não predetermina nenhum motivo específico para a sua prática, havendo certa discricionariedade por parte do administrador público no que pertine à sua feitura. Só que esses mesmos autores não indicam a fonte de tal assertiva. Eles apenas se limitam a explicitar que existe posição nesse sentido. Em face de tal, resolvi fazer uma busca para verificar qual doutrinador defende essa tese. Pasmem, meus queridos. Não encontrei nenhum autor que defenda a exegese de que apenas os atos vinculados devam ser motivados. Desse modo, entendo que os senhores devem ver com certas restrições essa teoria no momento de tomarem uma posição na prova.